Opa, gente, tudo bem? Esse é o primeiro Virando as Páginas depois do Dia dos Pais, e aquele último vídeo que eu fiz sobre mortadela e salaminho acabou me gerando bons resultados. Ganhei da minha filha caçula essa caneca do mortadela e salaminho, e de vez em quando agora vocês vão ver esta caneca do meu lado para eu estar tomando a minha aguinha ou então o meu cafezinho. Ela agora é minha companheira das leituras também. Eu espero que vocês estejam muito bem, espero que vocês estejam enfrentando já talvez esse grande final do coronavírus. Não vamos falar muito sobre isso, né? A gente já tem isso falado o tempo todo na mídia. A gente está aqui para conversar sobre livros, e eu estou aqui para conversar com vocês por situações que eu vejo acontecerem lá no Facebook, questionamentos que as pessoas me fazem com relação aos preços dos livros. Alguns acham que os preços dos livros são caros. Em média, se você for avaliar os preços dos livros no Brasil, em comparação a países do primeiro mundo, é verdade, nossos livros são caros sim. Mas aí é uma questão econômica, você não tem no bolso aquilo que te dê uma satisfação e uma ideia de que os livros possam ser comprados sem dificultar o seu orçamento. Mas por outro lado, você precisa também pensar que existem outras formas e que talvez você também esteja comprando de forma errada os seus livros. Uma das questões que aconteceu no Brasil nos últimos 20 anos foi justamente uma modificação do cenário no mercado de livrarias, quando os livreiros foram atropelados. Nós temos hoje duas grandes livrarias com quase que em processo falimentar, com problemas muito sérios por conta das suas próprias estratégias, e que acabaram atropelando o símbolo do mercado literário, que é justamente o livreiro. E isso trouxe muitos problemas para todos nós. Nós tivemos uma diminuição muito grande de pequenas livrarias, que são aquelas livrarias que estão próximas à tua casa. Só para que você tenha noção, 17,3% das cidades brasileiras possuem livrarias. E eu vi isso muito claro lá no Facebook, quando fazia algumas perguntas sobre, por exemplo, onde as pessoas compravam livros. E a saída delas, obviamente, acaba sendo ou a Amazon ou a estante virtual. Agora, você que mora em grandes centros, vale a pena você dar força cada vez mais aos sebos. Normalmente as pessoas olham para os sebos na mesma medida que também o termo sebo nasceu. Na década de 90 do século XVIII, aqui no Brasil colônia, normalmente você conseguia livros através de tráfico das obras que vinham da metrópole, obras em medicina e obras em religião, em teologia, normalmente ou em latim, ou em francês, ou em português, e algumas poucas em espanhol. E esses alfarrábios passaram o seu tempo serem chamados de sebos. E por que isso aconteceu? Aconteceu pelo simples fato do manuseio demasiado dos seus compradores nos livros que ali estavam, e acabavam então encebando todas as obras, e a partir daí o termo sebo acabou por acontecer. Mas eu queria estar aproveitando, para quem mora no Rio, indicando alguns lugares que eu vou comprar, e depois também indicando um comportamento que você deva ter com o seu vendedor. Você deve se tornar um comprador parceiro do seu vendedor, mas eu vou explicar melhor isso já já. Um dos processos que eu gostaria de conversar com vocês era justamente de livrarias que eu passei a visitar, e eu passei a ter uma relação muito mais afetiva com cada uma delas. Uma é a livraria Eldorado, lá na Tijuca, ela fica lá na Sans Penha. A livraria Eldorado, ela está bem perto da galeria comercial IKE, que é lá na rua Conde Bonfim, a rua principal da Tijuca. Qual é a minha grande experiência com a livraria Eldorado? Ela é uma livraria tradicional, de um bairro tradicional, que já existe há um bom tempo, confiável, com um preço bom, e que o vendedor fica por bom tempo naquela loja. Então, o primeiro passo que eu preciso ter com os vendedores é a condição de continuidade do trabalho daqueles caras aonde quer que eles estejam, daqueles caras e daquelas moças. Só que a livraria Eldorado tem uma outra situação muito interessante. Ela também tem um sebo, que é dela mesmo, um sebo em frente à própria livraria, no subsolo, que é o sebo Caverna do Saber. A livraria, então, ela já tem um bom tempo
já está por lá há bom tempo, está um local arejado, um local fácil de chegar e um local fácil de sair, porque por vezes a Tijuca é impossível parar o seu carro, mas ela fica perto de estações do metrô, né? Então esse é um dos primeiros locais que eu indico a vocês estarem visitando. Agora, no início do ano, nós tivemos uma notícia muito triste, que foi o fechamento da livraria Arlequim, que é uma livraria ultra tradicional no Rio de Janeiro, está deixando saudade para todos nós. Ficou muito chato a gente perceber mais um dos templos da literatura carioca ir para o espaço, não é? Mas também temos saídas com relação a isso. A lamentação tem que virar reação, gente. Então, uma das livrarias, ou perdão, um dos sebos que eu mais gosto, é um dos sebos mais tradicionais do Rio de Janeiro, e eu digo para que você possa estar indo, se você não é carioca, quando estiver aqui, visitar esse sebo, é o Berinjela. Ele fica lá na Galeria Marquês Herval, que é na Rio Branco e é a chamada Galeria das Livrarias. Isso porque existem 4 livrarias, 3 livrarias além do sebo, o Berinjela. Você tem o Berinjela, em frente a ele você tem a Leonardo da Vinci, mais ao lado você tem a Dizal e mais acima você tem a Martins Fontes do Rio de Janeiro. Ali você faz a festa em relação à compra de livros, sabendo que no sebo você pode também negociar melhor as suas compras. Não apenas para comprar livros, tem filmes no ar espetaculares, DVDs interessantíssimos que você pode estar levando para casa, estudos muito interessantes acerca da cidade do Rio de Janeiro. É uma livraria tradicionalíssima. Normalmente, quando eu saio da Berinjela, eu acabo atravessando o corredorzinho que separa a Berinjela da Leonardo da Vinci e vou ler o livro que eu comprei na Berinjela, tomando cappuccino lá dentro da livraria Leonardo da Vinci. Vale muito a pena também, é uma outra proposta que eu possa estar dando para você. Você deve estar buscando também esta opção, uma opção muito interessante. Existe uma outra que é o sebo Letra Viva. Para quem conhece o gabinete português, o gabinete de leitura, o Real Gabinete de Leitura de Portugal, você tem na mesma rua, na Luís de Camões, o sebo Letra Viva. É espetacular esse sebo. Você, quando entra para comprar um livro ali, você já se espanta com toda a decoração do sebo. É um sebo muito antigo e que dentro dele, inclusive, você tem leilões. Você pode estar participando de leilões. Se não fosse um sebo, eu não teria tido em mãos o Mortadelo e Salaminho que eu conversei com vocês, por exemplo. Isso, então, é uma das grandes saídas e uma das grandes ajudas que o sebo pode estar te dando. O sebo traz para você livros que já não estão sendo mais editados, ou obras com outras traduções, inclusive deixar muito claro, bom, não vou te deixar claro nada agora não, vou falar sobre isso depois. O quão importante é você ter esse contato com o seu vendedor. Um deles é justamente o aspecto da tradução. Além da Letra Viva, saindo de lá da Luís de Camões, que fica ali perto do IFIX, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, você tem ali a área de humanos. O IFIX fica bem centralizado ali, você tem a Praça Tiradentes ali perto, e você também tem a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Não tem como você errar. Um outro sebo muito legal, que eu gosto muito de estar visitando, ele fica lá no Catete, que é o sebo Beta Aquários, um sebo que também tem os seus leilões, que trabalha muito com a clientela, tem uma proximidade, seus vendedores são bastante próximos a você. Se você estiver lá interessado em comprar uma obra, você vai ser ajudado. E são livrarias, todas as livrarias que eu disse aqui. A única livraria é o Eldorado, mas também eu falei sobre a Leonardo da Vinci, a Difel e a Martins Fontes. Essas 4 livrarias e esses outros 4 sebos que eu disse para você são sebos e pontos de venda importantíssimos de você conhecer se você estiver aqui no Rio de Janeiro. Estou te passando essas dicas. Óbvio, você tem outras grandes livrarias por aí. Você tem no próprio centro da cidade a Livraria da Travessa, que é uma livraria maravilhosa na Rua da Travessa e que soube trabalhar a constância do mercado literário e mesmo que venha passar por qualquer tipo de dificuldade, ela não errou como outras livrarias erraram. Mas qual é a dica então que eu te dou nesta relação que você deva ter com o seu livreiro? Primeiro, você precisa conhecer o seu vendedor pelo nome.
Você precisa primeiro ver a capacidade que o seu vendedor tem para lhe atender. E depois, quando no final de uma venda, pegue o cartão com ele e o telefone dele, ou o telefone dela. Faça uma aproximação para que você possa ter contato maior de obras novas que estão chegando nas livrarias. É sempre muito bom ter esse tipo de experiência. Segundo, não deixe de perguntar ao seu vendedor sobre dúvidas que você tenha sobre alguns livros, principalmente no campo da tradução. Nós estamos tendo edições belíssimas, mas que por vezes pecam na tradução. Isso não sou eu que falo. Por exemplo, eu tenho uma mania de comprar todas as obras em russo, de autores russos. Eu compro na sua grande maioria pela editora 34, porque eu sei que aqueles tradutores traduzem diretamente da língua mãe de cada um daqueles autores. Procure sempre perguntar ao seu vendedor o que ele pensa acerca da obra nova que está chegando, se ele já conhece, se ele já leu, se ele já estudou. Existem muitos vendedores que são profissionais de grande monta dentro dessa área, e eles acabam te dando algumas indicações porque os próprios livreiros, porque as próprias editoras deixam passar essas informações. Então é muito interessante para que você também saiba a movimentação do mercado. Por exemplo, o primeiro livro do Harari, Sapiens, ele foi editado pela LEPM e agora está sendo reeditado pela Companhia das Letras, que foi justamente a editora que acabou trazendo as outras duas obras do Harari para o Brasil. Pergunte ao seu vendedor se ele já deu uma lida, se tem alguma diferença, se o livro foi melhor editado pela LEPM do que, por exemplo, a Companhia das Letras. Por vezes é o mesmo editor, é o mesmo tradutor, perdão. Então busque também trazer essa aproximação com este vendedor. Crie laços com o vendedor e também com a vendedora, e tenha sim pontos, nomes desses caras, cada um em cada local que você está presente comprando. Um terceiro ponto que me parece muito importante em relação a isso: saiba negociar. Olha só, esse livro aqui, O Aprendiz de Gutenberg, eu comprei lá no Eldorado. E eu comprei ele na época a R$7. Olha como é que ele tá? A qualidade dele. Este aqui, olha, Marco Suzaki. Começa, olha a brochura, vê como é que estão as páginas, vê se elas estão muito rabiscadas, se bem que alguns rabiscos vale a pena você comprar no livro. São maravilhosos. Existem leitores que fazem uma análise de livros maravilhosa. Eu tenho um livro aqui do Hobsbawm, que o rapaz escreveu em tudo e por todos os lados, e é maravilhoso o que ele escreveu, e está guardado comigo, não vendo ele para ninguém. Então procure ver esses tipos de obras, como elas chegam nas suas mãos. Todas elas são praticamente novas. Olha aqui, o Humberto Eco, Cemitério de Praga, Os Hereges, do Chesterton, também comprei em sebo. O Guardião dos Livros, comprei a R$3, o Guardião dos Livros da Cristina Rolo. Olha só como é que veio o livro nas minhas mãos. E por fim, o Império à Deriva. Ainda tem um outro, acho que está por aqui, amor. Está aqui, ó. Este aqui, ó, estou lendo ele, Nelson Motta, Noites Tropicais. Outro dia eu vi uma pessoa fazendo uma análise sobre decoração e chamou este livro aqui, mais o livro do Humberto Eco, A História da Beleza, como livros decorativos. Eu quase caí para trás. Eu até entendi o que ela quis dizer, mas aquilo ali me agrediu de forma tão forte. Bom, esses livros todos foram comprados em sebo, gente. Tá? Ah, Armando, então você está lutando contra as editoras, contra as livrarias? De forma alguma. Existe um ciclo de mercado que não atrapalha ninguém. E existem livros que você vai conseguir
você vai conseguir chegar neles tão somente por sebos, não se engane. Existem livros que estão fora do mercado editorial há muito tempo. Olha, um exemplo básico é o que eu tenho aqui em cima, do Otto Maria Carpo, a história da literatura internacional. Ele voltou agora com força, o próprio Chesterton não existia muito não, gente. Então, procurem assimilar com os seus vendedores uma parceria. Para o seu vendedor será importante. A minha vendedora na Eldorado tem o meu telefone e por vezes ela me liga já me dando preços interessantes. Vale muito a pena. Eu acho que você vai começar a entender isso quando você começar a fazer isso. Busque uma livraria agora. Se você tem dificuldade de ter livrarias na sua cidade, e acabei de dizer que a maioria das cidades do Brasil não tem livrarias, você vai ter realmente que trabalhar um pouco mais com as redes digitais e com a internet, com a Amazon e com a estante virtual, até que isso se resolva. E espero que isso venha a se resolver. Queria deixar um toque final sobre a questão. E eu não estou falando sobre contexto político, eu estou falando apenas sobre contexto econômico. Eu estou a favor dos livros, entendo que as tributações sobre este mercado, elas não são sadias, entendo que isso vai atrapalhar não apenas o mercado, mas vai afastar cada vez mais as possibilidades do comprador ter os seus livros em mãos, não é? Então, pedir ao governo que faça uma revisão dentro dessa atitude. Existem outras coisas que podem ser tributadas e não são nesse país, e não é uma argumentação política, é um pedido de quem ama os livros, ama a leitura e entende que cada vez mais a nossa população só vai mudar quando tiver uma percepção e uma reflexão maior sobre a vida, sobre o Brasil e sobre o mundo. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais. Ler é bom, virando as páginas, lembrando a você, curte o nosso canal, aperta o botãozinho, liga o sininho para a gente estar conversando cada vez mais sobre livros e aventuras literárias. Até mais!